Inicialmente, meus irmãos, nós temos que ter o entendimento de desassociar a nossa relação com os demônios com aquele conceito, com aquele costume que muitos de nós tínhamos antigamente, vocês tinham aí, de lidar com entidades espíritas, com espíritos, e tudo que vai se fazer tem que fazer um despacho, tem que fazer uma entrega, tem que fazer alguma coisa material para se conseguir. Isso é porque entidades espíritas estão no nosso plano, estão apegados à matéria, e eles precisam realmente, eles se apegam nessas coisas, comidas, bebidas, para se fazerem presentes e para dar alguma resposta. Os demônios não. Os demônios são seres superiores, habitam outro plano e não são condicionados a coisas materiais. Então não há essa obrigatoriedade de, para tudo que se pede, tudo que se quer, acender vela, fazer uma oferenda. Nós estamos lidando no outro nível de espiritualidade. Então essa é a primeira coisa que eu quero explicar para vocês. As velas têm uma finalidade. Como eu sempre explico, a função básica de uma vela, quando é acesa nesse sentido, é de captar e emanar energias. Então a vela tem uma utilidade prática, sim, não há dúvida. Mas entenda o que eu digo da questão da obrigatoriedade de acender vela para fazer um pedido. Não é porque você não tem uma vela para acender, ou não pode acender uma vela, você não pode fazer um pedido a Satã, a um dos príncipes ou a Lilith. Essa é a diferença. Entendam esse posicionamento. Então, se você quer acender velas para todos os príncipes, você pode acender, claro. Se é uma necessidade sua, se é uma vontade sua, pode acender. Então, se você for oferecer velas a todos eles, então realmente tem que ser uma vela para cada um. E a vermelha para Lilith, exatamente como o nosso irmão Tiago Xavier explicou. Está correto. Mas, por exemplo, você tem uma função específica, como eu sempre oriento aos irmãos, um pedido a Samael para interceder em alguma coisa. Então, nesse caso, você vai fazer a oração a Samael e oferecer a vela para ele, uma coisa pessoal entre você e ele. Então, nesse caso, não há necessidade de acender velas para todos, para se dirigir a um só. Evidentemente, pedindo permissão a Satã, mas nesse caso não tem que acender uma vela para Satã e outra para o príncipe. Eu não sei se vocês compreenderam aí a distinção do que eu estou falando. Qualquer dúvida eu esclareço e eu vou continuar aqui no áudio falando sobre isso. A única situação em que você pode acender e apagar a vela após a oração é se você usar uma vela para fazer a oração diária. Nesse caso, você pode acender a vela, fazer a oração diária, apagar a sua vela e usá-la no dia seguinte, até que ela termine. Pode fazendo isso sem problema. Mas é o único caso em que você acende a vela e apaga após uma oração. Os demais casos, em qualquer situação que você acender uma vela, ela deve queimar até o final. Não existe isso de apagar e acender vela se não for na oração diária. É a única situação que é permitido isso. Meu irmão Carlos, nesse caso, a saudação sim. Se você vai fazer um pedido específico, acender uma vela, não é? No caso, o exemplo que eu dei a Samael, não é? O ideal é que você faça a saudação a todos os príncipes e a Lilith. Depois você vai e faz a sua oração, acende a vela para Samael. Saudar a Satã, os príncipes e a Lilith nunca é demais. Então a saudação sim, mas não precisa acender uma vela para cada um, até chegar na hierarquia do príncipe que você está se dirigindo. Ficou claro isso aí? Prosseguindo, meus irmãos, vamos à questão das ofertas, das oferendas aos demônios.
É lógico, não custa nada e é bom a gente ser grato, não é? Fazer uma oferta, oferecer uma bebida, oferecer uma vela em agradecimento. É sempre bom fazer isso. Mas precisa saber também o que se pode e o que se não pode, né? O que deve e o que não deve ser oferecido para um demônio. Então eu vi a questão das frutas. Por favor, não há que se oferecer fruta para demônio. Não usamos isso. Isso é usado nas religiões afros. E isso aí é um costume também que vem lá da época das deusas, né? Os deuses ofereciam-se frutas, etc., banquetes. Isso não tem nada a ver conosco no satanismo real. Nós não oferecemos frutas para os demônios, não há qualquer necessidade disso. Como eu disse, é uma coisa material e os demônios não se interessam por isso. Então, no satanismo real não se usa frutas. Podem descartar essa oferta para os demônios aí, não precisa colocar. Vocês estão colocando uma coisa que para eles não significa nada, eles não têm utilidade, não têm validade. É um costume antigo e até um ex-irmão nosso aí ficava batendo nessa tecla que tinha que oferecer fruta, que ele oferecia fruta. Não tem nada a ver. Como eu disse, é um costume afro, é um costume lá dos deuses antigos. O satanismo real é um satanismo da atualidade. Vivemos uma outra era, uma outra época. Como eu disse há pouco também, lidamos em outro nível de espiritualidade. Então vamos erradicar do nosso meio esse hábito de oferecer fruta para demônio. Meus irmãos, prosseguindo a questão da oferenda, então vamos lá. Não é? Você quer agradar um demônio, você quer agradecer, fazer uma oferenda, você pode oferecer uma bebida, eles gostam, mas uma bebida de qualidade. Então você deve oferecer qualquer bebida destilada de boa qualidade, ou seja, uísque, conhaque, mas de qualidade, não é? Não vai oferecer maraça para demônio, não, aquelas pinga que, né? Aquela cachaça quilombo, cada gole 3 tombos. Então não faz isso não. Melhor não dá, né? O demônio é chique. Então se você não tem condição de oferecer um uísque, uma bebida de qualidade, tranquilo. Não esquenta a cabeça. Mas não oferece coisa ruim para eles não. Vinho, terminantemente proibido. Jamais se oferece vinho para um demônio. Isso é uma ofensa. Porque o vinho está diretamente associado à igreja cristã. E o demônio tem horror de tudo que é cristão. Então jamais ofereça um vinho para um demônio. Então a bebida é destilada e de qualidade, coisa boa. Nós damos sempre o melhor para eles. E a duração que você vai deixar essa bebida o correto são 7 dias. Então você serve lá a bebida para o demônio. E outra coisa, não façam aquela coisa de colocar uma bebida numa taça para todos eles, de jeito nenhum. O demônio é individualista, cada um tem o seu. Então você pode oferecer uma taça só, oferece para um, para Satã, ou para o príncipe que você quer agradar, ou para Lilith. Mas não faça essa coisa de colocar um copo só para todos eles tomarem o mesmo copo, que não rola não. O demônio é individualista, como eu disse. Então essa é a maneira, não é? Vocês podem servir uma bebida. Então, como eu disse, a questão do prazo deixa por 7 dias. Agora, se caiu um inseto, se sujou a bebida, se você olhou, está suja, o líquido está sujo, né? Aí não, você tira e joga fora, independente do prazo que você colocou. Mas se ficar limpinho o copo, a taça, espera 7 dias, no 7º dia você simplesmente joga aquela bebida fora, normalmente, né? Lava o copo, a taça que você usou e pronto. Se ficou alguma dúvida aí, eu complemento.